Olá, meu nome é Marcelo Pisinato, diretor da ActiShare. Dando sequência, vamos começar a falar da seção 8, que é operação, discutindo 8.1, planejamento operacional e controle, 8.2, gestão de mudança e 8.3, terceirização. Dando sequência, uma visão geral que nós temos, nós vamos estar falando da operação com relação ao requisito 8.1, que é planejamento operacional e o seu controle. Vamos falar de gestão de mudanças e nós vamos estar falando também com relação à terceirização. Tá? Iniciando o planejamento operacional e controle, o 8.1, alguns termos que eu acho que são importantes aí, e isso vem da 9000. Primeiro, sistema de gestão. Conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, objetivos e processos para alcançar esses objetivos. E processo é um conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que utilizam entradas para entregar um resultado pretendido aí. Então, quando nós falamos de processo, fazemos a conexão com o diagrama de tartaruga, que você tem uma série de entradas que vão ser transformadas em função de um conjunto de atividades interrelacionadas em uma determinada saída aí. Entrando no mérito da cláusula, a organização deve o quê? Planejar, implementar e controlar os processos necessários para atender os requisitos. E as organizações devem implementar as ações determinadas em 6.1, no plano de gestão de ativos determinados, em 6.2, as ações corretivas e preventivas, definidas em 10.1 e 10.2. Aqui nós começamos a fazer uma série de conexões aí, com relação àquela cláusula. A primeira delas é quando o planejamento e o controle, eles envolvem o quê? Questões internas e externas, assim como necessidades e expectativas das partes interessadas, né? E nós já discutimos isso nos dois requisitos, que o SWOT não deixa de ser uma espécie de uma análise de risco. Uma outra conexão que é importante do planejamento e controle, ele envolve esses requisitos, que é os riscos e oportunidades, que nós já discutimos em 6.1, como também os objetivos e metas, que está lá no 6.2.1, e planos de gestão da gestão de ativos, que está lá no 6.2.2. Outra conexão do planejamento e controle envolve também os requisitos legais e regulatórios, assim como as ações corretivas e de melhoria também. Então perceba as conexões que nós estamos fazendo nesse requisito 8.1, ok? Bom, seguindo a própria cláusula, a organização deve estabelecer critérios para os processos requeridos, implementar o que? Os controles dos processos em conformidade com os critérios, tratar e monitorar os riscos, utilizando o que? A abordagem descrita no 6.2.2. Como também realizar a manutenção das informações documentadas na abrangência necessária para que se tenha confiança e evidência de que os processos foram realizados conforme planejado. Bom, vamos fazer a seguinte análise aqui. Pensando na operacionalização do sistema de gestão de ativos, ela depende de algumas coisas. Então vamos lá. Fazendo a conexão, com base na estrutura da 55.001, e nós já falamos da estrutura da norma, que seriam as seções que nós apresentamos logo no início do treinamento, nós exploramos o PDCA, destacando basicamente o P e o D, que o nosso objetivo aqui é discutir a operação, seção 8, nós vamos fazer a conexão com o seguinte: para eu poder fazer essa operação, nós dependemos da primeira coisa, que é o contexto da organização, que é entender o contexto, necessidade das partes interessadas, assim como na seção de liderança, que é a definição das pessoas com autoridade, responsabilidade e competência e que elas estejam conscientes. Além disso, do planejamento, que é definir objetivos, planejamento para alcançar os objetivos, análise, avaliação e tratar os determinados riscos. Da mesma forma com relação ao apoio, que é prover e disponibilizar recursos. Então, há necessidade de eu ter esse input do planejamento. Ora bolas, mas a operação, que é planejamento e controle operacional,
nós temos um título aqui que diz respeito a planejamento, mas isso já não foi planejado anteriormente ou não? Sim, foi planejado, mas o objetivo do 8.1 é rodar o sistema de gestão de ativos. E para que isso aconteça, nós precisamos planejar e implementar o quê? Os controles. Então não é o planejamento do sistema de gestão, mas é o planejamento adicional com relação à implementação dos controles. Da mesma forma, operar através dos próprios controles aí. Tudo bem? Então não é redundante, é uma necessidade como sendo input, basicamente essas sessões ali, ok? Claro isso aí ou não, turma? Maravilha. Vamos falar de gestão de mudança. Termos aí definições. A operação do sistema de gestão de ativos pode exigir mudanças planejadas nos processos ou procedimentos de gestão de ativos que podem introduzir o quê? Novos riscos. E a avaliação de riscos e controle no contexto da gestão da mudança é um aspecto importante a ser considerado na operação do sistema de gestão de ativos também. Isso veio das 50.000 aí, em termos de definições. Pensando em termos de cláusula com relação à mudança, riscos associados a qualquer mudança planejada, permanente ou muitas vezes temporária, que podem ter um impacto sobre o alcance dos objetivos da gestão de ativos, deve ser avaliado antes da mudança ser implementada. E a organização deve assegurar que tais riscos são gerenciados de acordo com a seção 6.1, com a seção 6, que é a cláusula 6.1 e a 622 ali. Fazendo uma conexão com essa cláusula 8.2, nós já percebemos que nós temos basicamente duas conexões com os requisitos, 6.1 e 622. Seguindo a cláusula, a organização deve controlar mudanças planejadas e analisar criticamente as consequências indesejadas das mudanças, executando ações para quê? Para poder mitigar qualquer efeito adverso, conforme necessário aí. Então, dá uma olhada nessa figura. O que passa na sua cabeça com relação a essa figura? Que reflexão que a gente pode estar fazendo? A necessidade do quê? De uma mudança. Devido a quê? A uma determinada alteração, vamos chamar assim, de um contexto externo. E muitas vezes a gente tem que fazer uma mudança de rota. E aí que nós começamos a fazer uma reflexão com relação ao risco dessa mudança de rota para poder mitigar uma probabilidade de eu ter um determinado problema. Então, vamos lá. Fazendo uma análise dessa gestão de mudança, nós temos um estado atual. Nesse caso, os objetivos estão sendo atingidos. E por que nós colocamos esse comentário? Porque o estado atual significa que o seu processo, ele está estável, ele está sob controle, ele é previsível aí. Então, partindo desse princípio, é nesse momento que nós vamos estar identificando a necessidade de uma determinada mudança. Nessa necessidade de mudança, é aí que nós estamos planejando a mudança. Então, nós estamos numa fase de transição, que para tal nós estamos analisando um determinado risco. Então, em termos de risco, a primeira coisa que nós temos que fazer, o que é? É identificar qual é o risco. Dentro dessa identificação do risco, nós deveríamos fazer uma análise do risco para quê? Para poder fazer uma avaliação. Avaliação desse risco. Porque em função dessa avaliação do risco, nós estaríamos propondo ações de quê? De mitigação. Implementamos essas ações de mitigação. O que nós vamos estar fazendo? Garantindo que os riscos mitigados, a um patamar aceitável. Tudo bem? Ótimo. Então o risco está sob controle. Ele está mitigado a um patamar aceitável. E aí sim que nós fazemos a mudança propriamente dita para o estado futuro. E aí sim os objetivos foram devidamente atingidos aí. Tudo bem? 8.3, vamos falar de terceirização. Termos e definições também que eu acho que é importante, uma questão de alinhamento. O que é terceirizar? É fazer um acordo onde uma organização externa da sua organização executa a parte de uma função ou de um processo de uma organização propriamente dita. Cuidado aí, uma organização externa está fora do escopo do sistema de gestão, embora a função ou processo terceirizado está dentro do escopo, ou seja,
Não é que a organização está dentro do teu escopo, essa organização externa, mas a função ou o processo terceirizado está dentro do escopo do sistema de gestão de ativos aí. Se suas atividades influenciam a eficácia do sistema de gestão de ativos, lógico, é o impacto dela no teu sistema de gestão de ativos ali. Vamos lá, cláusula. Quando a organização terceirizar quaisquer atividades que possam ter impacto no alcance dos objetivos da gestão de ativos, deve-se avaliar os riscos associados aí. E a organização deve assegurar que atividades e processos terceirizados sejam o quê? Controlados também. Assim como a organização deve determinar e documentar como essas atividades serão controladas e integradas no sistema de gestão de ativos da sua organização. Seguindo a própria cláusula, a organização deve determinar os processos e atividades que serão terceirizados, incluindo o escopo e os limites dos processos e atividades terceirizadas e suas interfaces com os processos e atividades próprios da organização, responsabilidade e autoridade dentro da organização para poder gerenciar os processos e atividades terceirizados e os processos e o escopo para quê? Compartilhar, para o compartilhamento de conhecimentos em si. Seguindo a cláusula, ao terceirizar quaisquer atividades, a organização deve assegurar que os recursos terceirizados cumpram os requisitos, que sejam competentes, isso tem a ver com 7.2, que estejam conscientes do seu papel, que isso tem a ver com conscientização, que é 7.3, e que controle as informações documentadas, que aí é o 7.6. Seguindo ainda a cláusula, e a organização deve assegurar que o desempenho das atividades terceirizadas seja monitorado de acordo com o 9.1. Hoje nós vamos estar falando lá na frente, que aí é uma outra conexão, que é o requisito 9.1, que é monitoramento, medição, análise e avaliação. Turma, vamos fazer a seguinte análise. Isso aqui é uma representação esquemática de um sistema aí. Então, pense num sistema de gestão composto por uma série de processos e suas interações. Nesse caso, imagina que você tem um sistema de gestão e aí você tem as entradas que são necessidades a serem atendidas e os resultados pretendidos e objetivos a serem alcançados aí, Dentro disso daí, imagine que dentro dessa bola do teu sistema de gestão, você tem vários processos aí. E nesse caso, você tomou a decisão de estar terceirizando esse processo aqui. Nesse momento que você está tomando a decisão de terceirizar esse processo, ele vai ser terceirizado por uma organização externa. Porém, o processo continua dentro do teu escopo do sistema de gestão de ativos. Não é que você tirou esse processo e entregou para alguém. Muito pelo contrário, o processo existe, Porém, quem vai executar é uma organização externa aí, tá ok? Bom, vamos destacar um pouquinho essa figura aí, Imagina que nós temos esse processo terceirizado. Se ele é um processo, estamos falando do quê? Basicamente uma visão de tartaruga, Coisa que nós já havíamos falado anteriormente. Então, imagine esse processo de gestão aí que foi terceirizado. Então, aqui no caso, a organização externa deve realizar o processo conforme condições acordadas. O que significa isso? Primeiro, a interação que existe desse processo com a sua organização. Essa entrada aqui, ela está vindo da sua organização para que esse processo seja executado por um terceiro, uma série de atividades interagindo, e a saída, ela volta para a tua organização. Então, não significa que ela saiu do escopo. Muito pelo contrário. Esse processo permanece dentro do teu escopo. Gestão de ativos. Você pode terceirizar as atividades operacionais de manutenção, mas não significa que esse processo esteja fora do seu escopo. Tá claro isso aí ou não? Então, tá bom. Ou seja, a organização que realizou a terceirização, ela é responsável pelos resultados e o desempenho do processo terceirizado. Dando sequência à análise, para a nossa conclusão, com relação à seção 8, operação, nós falamos do planejamento operacional e controle, falamos de gestão de mudanças e nós falamos também da terceirização. Porém, qual é o objetivo?
O objetivo do planejamento operacional e controle é garantir a operação do sistema de gestão de ativo conforme aquilo que for planejado. Da mesma forma que o objetivo de gestão de mudança é realizar as mudanças planejadas de uma forma que não impactam a própria operação. Porém, esses dois têm uma interação do planejamento com a gestão de mudança. Assim como o objetivo de terceirização é controlar os processos terceirizados que não impactem a própria operação. Da mesma forma, existe uma interação. Agora, vai chegar um determinado dia que você pode até sugerir uma mudança, né, de um processo interno e terceirizar. Ou esse processo que está terceirizado, outra organização vai estar fazendo. Significa que terceirização e gestão de mudanças, né, eles também, existe uma correlação entre eles ali. Está claro isso ou não, turma? Espero que essa discussão aqui, esse nosso alinhamento tenha sido muito interessante para você, agregado valor, e nos vemos em breve.